Alô a todas, espero que se encontrem bem. Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast com Amor e Alma. Então, hoje trago-vos um episódio que eu acredito que muitas mulheres vão acabar por se identificar, até porque é algo que eu tenho visto muito nas minhas leituras, tanto de leituras de relacionamento, como leituras da área afetiva, que muitas mulheres acabam por procurar para conseguir entender o porquê de não conseguirem estar numa relação, porque acabam por atrair um certo padrão, ou porque estão há muito tempo solteiras, e isto é um dos motivos que eu acabo muitas vezes por ver, e é um dos temas mais falados na minha leitura, e que acabo também por estar incluída. Então, hoje vou falar um bocadinho sobre a minha história. Eu acredito que muitas mulheres vão acabar por se identificar, porque o objetivo com o podcast, o podcast com Amor e Alma, e por isso é que nem sempre eu tenho esta frequência que eu gostaria de ter, mas é um quadro em que efetivamente me permite de alguma forma trabalhar o meu lado mais vulnerável, expor um bocadinho da minha vida e de alguma forma possa vos inspirar, trazer aqui algum aprendizado, alguma lição, e vocês acabam por também se identificar. Eu às vezes até acabo por comentar com algumas meninas e acabar por também por partilhar com as meninas que acabam por se consultar comigo, mas hoje vou colocar então no mundo um bocadinho desta minha história. A verdade é que aquilo que eu tenho visto, e lá está, como referi, são alguns dos temas que eu trabalho muito nas minhas leituras das áreas afetivas, é este polo do feminino e o polo masculino. Independentemente se somos homem ou mulher, nós temos estes dois polos, assim como natureza. Existe a lua, existe o sol, existe o dia e existe a noite. Existe sempre esta dualidade que é importante para que haja este equilíbrio e esta harmonia. E a verdade é que muitas vezes nós temos sempre um dos polos em excesso e para compensar alguma ferida no outro polo. E eu posso vos dizer que eu tenho isto. E principalmente as mulheres que eu tenho atendido, lá está, elas de alguma forma refletem este espelho do que se passa também internamente, e posso-vos dizer que eu tenho nos últimos 2 anos dedicado muito a este trabalho, que tem-se visto muito as mulheres com o excesso de masculino. Isto também tem muito a ver com a nossa própria energia, a nossa própria história enquanto mulheres. A gente não pode esquecer, e que não foi assim há tanto tempo, nós mulheres dedicávamos às tarefas domésticas e aos filhos, e depois passamos a ir para o mercado de trabalho, e isso acabou por exigir um bocadinho mais da mulher, tendo aqui características mais masculinas. E depois também não podemos esquecer outra parte da nossa história, de muitas mulheres terem sofrido muita violência, perderem a sua própria voz, a sua liberdade, e lá está, as mulheres aproveitaram esta oportunidade para se erguer. Não é? Então existe na consciência do feminino, da energia da mulher, isto que faz com que muitas vezes a gente tem esta energia do feminino ferido e compensamos com esta energia masculina. E é muito importante nós, mulheres, fazermos essa análise, essa avaliação, e percebemos qual é que é a energia que a gente tem mais, se é feminina e a masculina. Hoje vou-vos falar um bocadinho do meu exemplo, que é a masculina. E isto, para algumas de vocês, até vão ficar um bocadinho chocadas, porque eu acho que as pessoas até acham que eu tenho uma energia mais feminina pelo facto de eu trabalhar com espiritualidade, não é? E que está muito mais relacionada com a energia do feminino. Mas a verdade é que desde muito nova eu sempre tive uma energia masculina, lá está, para compensar esta ferida do feminino. E posso-vos dizer que a minha história com esta ferida do feminino
e a compensação no masculino. Isto tem a ver com não só a minha história pessoal nesta vida, nesta realidade, mas também, lá está, para quem acredita muito em vidas passadas, tem também a ver com fatores de vidas passadas e tem também a ver com os meus ancestrais. E lá está, isto dá para outros episódios, mas nada é por acaso e muitas vezes a gente escolhe os pais que escolhemos para trabalharmos esta energia, para trabalharmos as nossas sombras de vidas anteriores e muitas vezes para sermos o portal e um canal de cura da nossa linhagem ancestral, lá está, as nossas gerações. Então eu acredito, e isto é algo que posso ir partilhando nos próximos episódios, eu tenho estado também a trabalhar a minha ancestralidade, as mulheres das gerações anteriores. Então é muito importante este trabalho interno e este reconhecimento. Então, começando no início, eu acredito que existem fatores na minha adolescência que efetivamente levaram a que eu tenha uma energia masculina. E teve muito a ver na adolescência, houve momentos em que, enquanto miúda, eu vi coisas na energia do masculino a sobrepor-se à energia do feminino. Agressões, sejam elas físicas, psicológicas, e lá está. Eu vi tudo isso naquilo que era a primeira figura que eu tinha do masculino, que é o pai. Então, lá está, o pai é o nosso primeiro impacto da energia do masculino. Então, quando eu vejo e assisto essa energia do masculino, numa energia agressiva, a sobrepor-se à energia do feminino, às vezes lá está, e quando eu falo disto, não é no sentido que o meu pai foi um mau pai, nem nada disso, lá está, eu escolhi aquele pai porque ele veio-me trazer aquilo que eu precisava, não é? Ele deu aquilo que podia dar, tendo em conta a sua própria experiência. Mas a verdade é que não só aquilo que eu vi aquilo que percebia, não é? Aquilo que percepcionei, mas depois é interessante que o meu pai lá está na sua proteção como pai, talvez um bocadinho excessiva, é verdade, fazer certos comentários, olha, tem atenção ao homem, porque o homem, ele só pensa em sexo, ele só pensa em relações sexuais, ele vai-te usar, ele vai-te isto, ele vai-te aquilo. Então, eu na minha adolescência, para além da imagem que eu tive, daquilo que o meu pai fazia, daquilo que o meu pai dizia, tudo isso, a minha criança interior levou isso, ou seja, estava programada em mim a energia do homem é assim. E depois, lá está, para além disso, eu via aquelas coisas e eu não tinha ali ninguém com quem eu pudesse contar, ou seja, possivelmente houve pessoas, ou existem pessoas que podem, lá está, assistir violência doméstica, e quando eu falo de violência doméstica, independentemente da violência doméstica, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica. Mas talvez as crianças, ou os adolescentes, porque eu já tinha assim alguma idade, tinham um grupo de amigos com quem falar, para desabafar, e eu não tinha, ok? Eu não desabafava, ou seja, eu guardei tudo para mim. Então, para além desta situação ter-me feito com que eu tivesse uma energia bastante masculina de forma a me proteger, eu tive que lidar toda esta situação sozinha. Então eu fui para a vida, lá está, eu fui tornando adulta com uma criança interior ferida, dizendo, tu não te podes expor, tu não te podes ser vulnerável, tu tens de ter cuidado, com os homens, porque os homens não têm sentimentos, porque eles só vão-te usar, tu não podes confiar na vida, tu não podes confiar nas pessoas, tens de estar sempre a desconfiar. Então eu comecei a criar mecanismos de defesa, mostrar que eu era a durona, que eu era
a líder. Então eu sempre tive uma energia muito independente e hoje eu sou muito objetiva, mas eu sempre tive uma energia muito de independência, e lá está, esse excesso de masculino, quando é em excesso, ok? Não estou a dizer que a energia masculina é mau, mas quando é em excesso faz com que pelo menos eu fui muito autoritária, muito agressiva e eu própria tinha atitudes violentas, ok? A forma como dizia as coisas era muito violenta e tudo isto, o que é que representava? Era uma energia de um feminino ferido, ok? Tudo era máscaras e muitas vezes as pessoas comentavam: ai Sandra, tu és mesmo durona. E na verdade, aquele lado do durona e da independência era para, de alguma forma, mascarar uma ferida, uma fragilidade interna muito grande. E lá está, eu fui passando a adolescência e no momento em que eu tornei-me jovem e a partir do momento em que eu comecei a relacionar, não é? Ir para a vida adulta, eu comecei mesmo a relacionar e ter um relacionamento sério e depois até dessa separação, dessa relação séria, foi assim um momento em que eu comecei foi aquele momento de despertar, não é? De despertar e não ficar só a culpar o outro de mas a separação foi por causa dele, foi porque isto, foi... Não, eu tomei consciência e despertei. Eu tive estas atitudes. Eu era agressiva, eu era autoritária, eu era controladora, queria ter sempre razão, pronto, tudo e mais alguma coisa. E lá está, dentro da relação, eu não tomei consciência disso. Eu pensava que eu é que tinha sempre razão e era muito mais fácil criticar o outro. Isto é energia em excesso, em masculino. E foi no momento em que eu me separei desta pessoa que houve aqui este clique. Não, calma, Sandra, tu tens que assumir responsabilidade pelas tuas atitudes. Então eu comecei a perceber, a fazer esta análise. Eu era assim, eu fiz assado, eu agi assim. Eu comecei a perceber e lá está. Eu comecei a avaliar as minhas atitudes e perceber, esta não sou eu. Eu não sou assim. Não é? Eu não sou assim. Então eu comecei a perceber, ok, o que me leva até estas ações? Porquê que eu preciso de ter mania que tenho razão? Porquê que eu tenho que estar sempre por cima? Porquê que eu sou controladora? Então eu comecei, lá está, a fazer este autoquestionamento e comecei a perceber que tudo isto tinha a ver com o meu passado, tinha a ver com a minha adolescência, com as coisas que ouvia, com as coisas que me diziam, a percepção que a minha criança teve ao ver todas essas situações. E lá está, eu tinha duas escolhas, que é desculpar as minhas ações pelo meu passado, que é aquilo que nós maioritariamente fazemos. Mas eu sou assim por causa disto e porque aconteceu aquilo. Mas lá está, enquanto eu alimentar esta energia, enquanto eu fazer o mesmo, eu vou atrair o mesmo tipo de situações. Ok? Nós temos sempre duas escolhas. Nós não podemos alimentar como vítima. E muitas pessoas podem pensar, mas tu foste vítima, não é? E sim, eu fui vítima, entre aspas, porque não existe vítimas. Não podemos esquecer que nós escolhemos os pais, ok? Nós escolhemos os pais e os pais vão nos trazer... projetar de alguma forma, servir de gatilho para sombras internas que a nossa alma carrega para trabalhar. Por isso é que eu digo que nós não somos vítimas, na realidade, nós escolhemos passar por aquilo. Mas a verdade, lá está, eu podia ficar na energia da vítima e desculpar as minhas ações e a forma de ser, entre aspas, porque passei por isto e porque aquilo e porque aquilo outro. Mas a verdade é que eu percebi, não, eu tenho que fazer diferente, porque eu sei que, na verdade, esta não sou eu. Até eu percebi, e lá está, comecei a perceber e comecei a fazer um estudo da minha própria energia, do meu passado. É interessante que depois eu fiz também o mapa astral, penso que é assim que se diz, o mapa astrológico, e efetivamente eu tinha ali um karma, não é? Eu tinha ali um karma, ou tinha um propósito a nível espiritual. Esta situação, eu tive sonhos em que fui violada fisicamente, eu fui violada psicologicamente, eu fui abandonada por um homem,
E lá está, a minha própria alma carrega esta energia do masculino, ok? Eu no passado, lá está, numa vida anterior, eu passei por esta violência física, eu passei por esta violência psicológica, eu fui abandonada pelo meu marido ou rejeitada de alguma forma, enquanto eu tinha os meus filhos. Então, eu de alguma forma já carrego esta energia do não podes ser vulnerável, tu não podes te expor, tu tens que estar sempre firme, rígida e não podes dar espaço nem lugar a que alguém se sobreponha acima de ti. Esta era a minha visão. Hoje lá está melhor, porque eu comecei a tomar essa consciência, eu comecei a perceber de onde é que aquilo vinha, porque é que eu tinha isto, e lá está, comecei a perceber que isto tem a ver com a minha infância, tem a ver com a minha adolescência, tem a ver com a minha própria alma e tem também a ver com a minha ancestralidade. Eu até comecei a perceber, através das terapias que eu fiz, que a minha ancestralidade carrega isto, carrega esta dor. Então, eu tenho este padrão, digamos assim, em 3 vertentes, percebem? Então havia aqui uma força a conspirar para que eu, de alguma forma, tivesse esta energia do masculino. E é interessante que eu comecei a desenvolver mais a energia do feminino quando eu comecei a trabalhar com a espiritualidade. E lá está, fui desenvolvendo, fui trabalhando, fui fazendo terapias, fui autoconhecendo, fui honrando e posso-vos dizer que nos últimos 2 anos esta cura entre o feminino e o masculino eu tenho trabalhado bastante. Posso-vos dizer que desde o ano passado, principalmente, tenho trabalhado bastante. Eu fiz também, no ano passado, a terapia do útero, fiz uma limpeza. Comecei a perceber esta energia do masculino. Eu posso também partilhar que eu sempre desejei e senti ser mãe, mas a verdade é que eu sempre me vi mãe adotiva, nunca mãe, não é, de sangue, digamos assim, porque mãe é mãe, não é? Mas eu sempre sonhei com a maternidade, mas sempre adotando. Isto porque foi interessante quando eu fiz a terapia do útero, ela disse, porque tu não te queres entregar, tu tens medo de doar, porque se tu doares, tu tens medo que te falhem, não é? Porque a maternidade, e é interessante, porque eu tenho, lá está, trabalhado desde o verão passado, também curando muito, não só esta energia do masculino, esta energia do feminino, e depois veio também a maternidade, e este medo, lá está, eu tinha um grande sonho que era a maternidade, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de ser mãe, então eu optei, lá está, inconscientemente, pela adoção, porque as primeiras fases da maternidade existe uma grande entrega da mulher, não é? Uma grande entrega da mulher. A maternidade é a fertilidade, a energia do feminino. Então, se eu estava numa energia do masculino, percebem? Se eu estava numa energia tão masculina, eu tinha a minha independência, queria as coisas à minha maneira, eu via que na maternidade, e lá está no início da maternidade, não é? Que é quando as crianças, os bebés exigem mais da mãe, eu via que isso ia-me expor. E isso ia despertar o meu lado vulnerável, eu ia deixar de ter os meus horários, fazer as coisas à minha forma e tinha que fazer aquele ser. E isto pode ser, Sandra, como assim? Eu sei que para algumas pessoas estarem a ouvir vai parecer um bocadinho indelicado, um bocadinho egoísta. E talvez o seja, mas lá está, isto é algo que eu estou a trabalhar, ok? Isto é algo que eu estou a trabalhar, mas naquele momento, lá está, desde pequenina eu via-me, ok, eu vou ser mãe, mas eu vou adotar um miúdo já grandinho para que eu... Mas eu não percebia isto, ok? Foi que lá está com a terapia do útero que eu percebi esta relação de, ok, eu vou ser mãe, eu vou adotar, mas eu vou adotar um miúdo maior, para fugir a esta fase inicial de me doar, de me entregar, de me expor, de ser vulnerável, porque eu acho que a maternidade é
uma fase de muita vulnerabilidade para a mulher, de confiar, de se entregar à vida, em se entregar ao companheiro, em se entregar e se doar a um ser. E isso para mim eu era incapaz, eu não conseguia o fazer por causa dessa energia do masculino. Por causa do medo de ser magoada, de ser abandonada, que foi o que aconteceu numa vida anterior, de me expor de alguma forma, de me fragilizar ao ponto de me sobreporem acima de mim. Então é interessante que a maternidade foi um tema que começou a surgir de uma forma mais forte no ano passado. Fiz a terapia do útero. Entretanto, lá está, foi interessante que eu fui trabalhando este tema, fui trabalhando com meus ancestrais. Nos últimos meses, lá está, do verão até hoje, eu tenho sentido muita presença da minha ancestralidade, lá está, porque na minha ancestralidade está presente também esta energia do excesso do masculino e feminino, e esta competitividade entre a energia do masculino e feminino, esta dor no feminino. Então eu senti que eu estava a trabalhar em mim, percebem? Mas o facto de eu estar a trabalhar isso em mim, eu estava a trabalhar a minha ancestralidade todas as mulheres que se feriram, também os homens, senti a energia dos meus ancestrais também, e eu senti que eles estavam ali comigo e estávamos todos ali a trabalhar em equipa para essa situação. E é interessante que lá está, eu comecei a trabalhar esta energia. Tive uma meditação super interessante, que foi uma meditação em que eu senti que estava grávida, que via-me grávida. Entretanto, tive depois também, passado um tempo, uma meditação em que eu senti que supostamente eu estava a ocupar o lugar de alguém, e dá uma sensação como se era para ter vindo mais uma alma comigo, ou não, possivelmente a minha mãe podia estar grávida de gêmeos, só que entretanto o outro bebê, o outro embrião não veio, ou efetivamente outra alma era para vir e acabou por não vir. Então eu carregava este sentimento de culpa também, o que também estava aqui a interferir com esta situação. Talvez neste momento eu já esteja a fugir um bocadinho da situação, mas estou-me a deixar levar na tudo aquilo que eu estou a sentir para dizer. Pronto, entretanto tenho estado a trabalhar muito a energia da maternidade, estas dores do feminino, a tentar entregar-me, e lá está, é interessante que depois comecei a sentir o desejo de ser mãe. E, entretanto, no mês de dezembro, aliás, eu estava a tentar engravidar, digamos assim. O tentar é entre aspas, porque foi muito espontâneo, meus amores. Quando eu digo tentar, não foi forçar as coisas, vou engravidar. Eu estava mesmo a entregar a Deus. Olha, se tiver que ser um momento, eu disse mesmo, se tiver que ser, a alma vem e está tudo ok. Entreguei, é mesmo esta energia do feminino. Estão a ver, eu trabalhei esta energia do feminino e entreguei mesmo. Eu tenho muitos medos ainda, eu tenho muitas inseguranças, eu não sei se vou ser capaz, tenho medo sim de perder esta independência que eu tenho, mas eu vou entregar-me, eu entreguei-me mesmo. E entretanto fomos tentando, lá está nesta do entregar a Deus. Entretanto, no mês de dezembro eu pensei, bem, calma, se calhar, lá está, eu já estava eu na energia do masculino. Se calhar ainda não é a melhor altura, se calhar eu tenho que organizar o trabalho, tenho que isto, eu tenho aquilo, o meu parceiro a mesma coisa, não, se calhar vamos deixar, não sei o quê, isto no mês de dezembro. Entretanto, no início de janeiro, portanto, agora neste ano, no início de janeiro, no dia 4 de dezembro, entretanto foi começando a surgir aqui alguns sinais. Eu comecei a ter mais meninas a vir comigo grávidas. Houve uma menina que até disse sobre os gêmeos, e não se esqueçam que, lá está, eu tinha sentido que havia uma alma que era para ter vindo comigo. E acabou por não vir. Entretanto comecei a ver séries, era filmes, era publicações de gêmeos, mas pronto, entretanto
Havia também comentários, meninas, quando eu fazia as leituras, que diziam que eu estava com uma energia diferente. Então comecei a sentir assim umas coisas, não é? Umas coincidências que não são coincidências. É interessante que depois eu tive um género de não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas eu lembro-me de ter a imagem de um óvulo a ser fertilizado. Mas lá está, lá está, no mês de dezembro eu simplesmente... Não é que eu tenha desistido, mas eu pensei, ai não, mas se calhar é melhor a gente adiar a maternidade, vamos adiar isto. Então em dezembro eu simplesmente desisti. Entretanto, foi nesse mês que eu visualizei um espermatozoide a se fundir no óvulo. Entretanto, o meu período, a minha menstruação acabou por se atrasar e eu, no dia 4, recebi uma mensagem de uma menina a dizer que contou que me estava grávida. E eu, nessa mesma noite, estava a ver uma série e lá apareceu Gêmeos outra vez. Digo assim, bem, isto parece que é sinais demais, vou fazer o teste. Mas, meus amores, quando eu fui fazer o teste, eu fui fazer o teste, não sei bem porque eu senti, eu vou fazer o teste. Isto são sinais a mais, para não ser nada, mas ao mesmo tempo... porque lá está, entretanto, nos meses anteriores, que eu estava a dizer que eu tinha deixado de entregar, a ver no que vai, o período começou-se a atrasar, só que dava sempre negativo. Desta vez, lá está, eu já estava assim, isto não vai dar. E a gente já tinha que, entre aspas, desistir e se calhar seria melhor adiar. Só que, entretanto, foi surgindo estes sinais, estes comentários, estas mensagens, e eu, olha... Vou fazer só para descarte de dúvidas, mas mesmo, meus amores, eu estava mesmo a não sentir, sabe? Eu estava assim, não vai ser. Parte de mim já estava a dizer, não vai ser negativo. Eu já estava mesmo mentalizada que ia ver negativo no teste. E pronto, fiz à noite. E é interessante porque na altura... a minha irmã esteve aqui em casa, portanto estava aqui com a minha mãe, estava aqui com a minha irmã... E eu fui fazer o teste e começou a dar a linha, aquilo acho que era o de linha, exatamente, era o de linha, e deu positivo. Mas era assim uma linha muito fininha, muito fininha, muito fininha. E eu, este teste deve estar errado, deve estar mal. Pronto, lá, conseguem ver como eu estava? Eu estava mesmo a pensar, isto vai dar negativo. Eu não estava sequer a pensar, era mesmo, isto não vai acontecer, não é? E eu pensava que o teste não estava a funcionar. Então eu tinha aqui outro guardado em casa e fiz novamente. Eu fiz novamente e este aqui era daqueles que dizia grávida e dizia o tempo. E ele aparece-me grávida. Vocês não têm a noção da minha reação. Eu chorava, ria-me. E foi assim uma mistura de emoções, porque lá está, tinha sido um mês em que nós planeamos em adiar, olha, vamos adiar mais um tempo, uns meses, talvez precisamos de melhorar as nossas condições, e foi num mês em que supostamente adiamos e pensamos mesmo que não vai funcionar, que eu fiquei, então foi assim um estado de, no mês em que eu entreguei, não é? E eu fiquei... Entretanto, contei à minha mãe, contei à minha irmã e eu, por acaso, sempre que eu pensava em engravidar, que seria, lá está, o pai do bebê a saber primeiro, e que eu fizesse uma coisa XPTO para contar à família. E é interessante que neste caso ocorreu completamente diferente e foi interessante que eu contei às mulheres. Então, eu acredito que esta gravidez... fez parte deste processo que eu estava a trabalhar, o feminino e o masculino, e posso-vos dizer que está muito presente o aborto na minha família. Eu cheguei a fazer terapias, e ainda eu antes agora da gravidez já falavam em aborto. Ok, já falavam em aborto, lá está esta situação da gravidez dos gêmeos, eu ter vindo, eu ter me sentido culpada, dá a sensação que a minha mãe era para ter tido um bebê e acabou por não vir.
Houve também umas histórias de ancestralidade, que também houve aqui abortos. Entretanto, tive aqui também uma pessoa próxima que teve um aborto. Então, a minha família, a linhagem, a minha linhagem feminina tem muita energia do aborto. E eu acredito que estes abortos têm muito a ver com esta energia do feminino. Entretanto, meus amores, eu descobri que estava grávida no dia 4 de janeiro e no dia 8 de janeiro eu acordei com sangue. Aliás, eu acordei e no momento em que eu acordei eu senti que alguma coisa estava diferente. Já não estava com aquela sensação de grávida, estão a ver? E, entretanto, fui à casa bem e lá está, vi vermelho, entrei em pânico e pronto. Passado um tempo foi efetivamente confirmado que eu tive um aborto. E posso-vos dizer que isto é outra coisa que eu posso vir a falar em outro episódio, para também não me estender, mas posso-vos dizer, para fazer esta conclusão, porque eu acho que o aborto, aqui o meu bebê, faz parte deste processo de cura com o feminino, porque lá está, eu tenho estado a trabalhar esta energia do feminino nos últimos anos. Eu acredito que esta energia do aborto, não é? Este bebê que veio no tempo que ele tinha que ficar, faz parte deste processo para eu trabalhar o feminino. Foi para também, acredito, esta questão do gêmeo que era para ter vindo e acabou por não vir. E foi, lá está, fez parte de alguma forma deste processo de cura com a minha energia do feminino e do masculino. E, portanto, isto para vos explicar um bocadinho sobre a minha história, sobre todo este desenvolvimento da energia do masculino, do feminino. E lá está, isto vai continuar, é um processo porque eu sinto que ainda não está integrado a 100% a minha energia do feminino. Eu muito facilmente entro no masculino em excesso por causa do meu trabalho. E muito facilmente eu consigo identificar também quando estou numa energia bastante masculina, começo a sentir mais cansada, desmotivada. Vocês sabem, não é? Quem me segue sabe que eu amo de paixão o meu trabalho, mas há alturas em que efetivamente eu preciso de parar. E quando é nesses momentos em que eu preciso de parar, é o momento em que eu preciso de voltar ao feminino. E lá está. Como eu penso que disse aqui logo no podcast, existe o feminino, existe o masculino, assim como existe a noite, existe o dia. Então, toda a nossa vida vai haver momentos em que a gente precisa deste masculino e vai haver momentos em que a gente precisa do feminino. E é preciso encontrar este equilíbrio, esta harmonia, como se fosse uma dança. E lá está, vai haver alturas em que tu vais para uma energia mais do masculino, mas lá está sempre tentando equilibrar o feminino. E a verdade é que, sendo a energia do masculino mais forte em mim, muito facilmente eu me perco para a energia do masculino. Por isso é que normalmente eu tenho sempre estes convites 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, de tirar uma semana, tirar uns dias, desconectar-me do mundo, conectar-me comigo. Entretanto, outra coisa que eu tenho trabalhado e que é essencial também partilhar aqui, eu comecei a perceber esta influência que a lua tem em mim. Há uma fase da lua em que eu começo a ficar meio luada, começo a sentir que preciso desta recolha. A energia do feminino ela é cíclica e quando nós estamos numa energia bastante do masculino, nós só queremos fazer. E muitas vezes no meu trabalho era um bocadinho isso. Até quando eu estava em outros trabalhos era isso. Eu não conseguia manter tanta energia. E mesmo neste trabalho, puxando pela minha intuição, nesta energia do feminino, há mesmo alturas em que eu preciso de parar. E eu começo a perceber, lá está, nós mulheres somos cíclicas, não é bem? E isto é para todas nós, independentemente da idade. Nós somos cíclicas. Não temos a nossa energia constante o tempo inteiro para fazer, para acontecer, para agir. Porque se a gente estiver nessa energia, então a gente se perdeu do feminino. E lá está, como eu comecei o podcast, a mulher neste momento está no excesso de masculino, porque ela tem que dar conta dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, de ser uma boa filha, de ser isto. Então a mulher perdeu-se do feminino, e até porque a sociedade exige, não é? A gente somos educados nesta energia de fazer, e acabamos por não respeitar esta energia do
do parar, do abrandar, que é uma energia mais feminina. Então, de vez em quando, eu sinto que preciso desse resgate do feminino com mais força e parar uns dias, parar umas semanas, e até a nível mensal eu sinto esta energia. Posso-vos dizer, quando eu estou menstruada ou quando está para vir a menstruação, eu sinto mesmo de facto esta necessidade, eu sinto a energia a descer, eu sinto mais esta necessidade de fazer o meu processo interno, da minha meditação, até me de resguardar, e não é muito de energia de expansão. E se quiserem, eu até posso vir a falar um bocadinho mais e aprofundar este tema, até porque eu não quero que o podcast tenha assim tanto tempo, mas eu posso falar um bocadinho mais sobre esta energia do feminino e como desenvolver a energia do feminino. Mas lá está, à medida que eu fui desenvolvendo e fazer este processo de cura, eu fui começando a perceber os meus próprios ciclos, o meu corpo, perceber a forma como a lua interferia no meu corpo e na minha energia, honrar os meus ciclos também e perceber os meus próprios ciclos, perceber qual é a fase em que efetivamente eu estou mais animada, tenho mais energia, as fases em que não tenho tanto, e ir fluindo também nesse processo. Isso é uma ótima forma da gente perceber e honrar também o feminino, é cuidar da nossa energia e percebermos que, independentemente, lá está, que a sociedade nos ensina a fazer, a produzir, nós precisamos também ter este tempo de repouso, de descansar, de nos desconectar connosco. E lá está, esta mensagem também é para o masculino, também é para os homens. Os homens têm esta energia masculina, mas também precisam, até porque o masculino também está com falta do feminino, lá está, tem que haver esta dança de resgatar o feminino. Ok, meus amores? Portanto, eu penso que é isto. Também não quero, lá está, a falar muito neste podcast. Há muita coisa que eu possa falar sobre este processo, porque este é um dos processos de cura que sinto mais marcados na minha vida, desde pequenina até agora. Tem muito a ver com as minhas vidas passadas, tem a ver com a minha ancestralidade, portanto é um processo muito, muito grande e que estou neste momento ainda em transformação, porque lá está, às vezes tenho estes deslizes ainda de ficar muito na energia do masculino, lá está, a tentar compensar com esta energia do feminino. Entretanto, se quiserem, deixem nos comentários um bocadinho sobre se vocês querem mais episódios sobre isto, com mais indicações. Entretanto, vamos ter o direto, 2 diretos na página, que entretanto eu posso tentar deixar aqui também no canal do YouTube, sobre esta energia do feminino em excesso do masculino e vice-versa. Vou falar também um bocadinho mais a profundo nos diretos e vocês podem depois ver. Entretanto, se quiserem também aqui em podcast, eu posso aprofundar um bocadinho mais sobre este tema. Espero que tenham gostado. Entretanto, se quiserem deixar aqui, partilhar também um bocadinho a vossa história, podem deixar aqui nos comentários ou enviar mensagem privada. Espero que de alguma forma esta partilha muito pessoal possa de alguma forma vos ajudar, trazer algum tipo de aprendizado, lição ou também de inspiração.